A palavra de hoje, ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. E ela vai dizer para nós: não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os adonitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os caluniadores, os fraudadores, não terão parte no reino de Deus. E alguns de vós ereis isso. Fostes, porém, lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela vem colocando para cada um de nós justamente que nós precisamos entender que o pecado ele não pode prevalecer, porque assim como nós sabemos que o pecado existe, também temos a certeza que o demônio também existe. Então, como tem o pecado, também tem a misericórdia de Deus, porque Deus não deixa nenhum de nós à mercê, mas Ele está sempre nos dando apoio, nos dando força e coragem para passar por cima de qualquer provação, de qualquer situação, principalmente uma situação pecaminosa. E aqui não é diferente. A palavra de hoje ela fala para nós que os justos, ou seja, os injustos, não terão parte no reino de Deus. Os injustos não terão parte. Mas ela fala também para nós que não vos iludeis, porque tem muitas pessoas que pensam que o que está praticando na vida já tem a misericórdia de Deus, já tem o reino de Deus garantido. Às vezes a pessoa dá várias cestas básicas, às vezes a pessoa dá marmitas para as pessoas, dá doações de roupas e tudo mais, até mesmo doa casas de moradia e tudo mais, e às vezes pensa que isso é o suficiente para entrar, para herdar o reino dos céus. E não é o suficiente. O suficiente para herdar o reino dos céus é estar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Porque se você ser muito rico mesmo, ter muito dinheiro, mas não ter Deus, você é a pessoa mais pobre, mais infeliz da face da terra. Então não adianta ter muito dinheiro e não ter Deus. Porque se você tem dinheiro e não tem Deus, você não tem nada. Nada. A palavra de hoje, ela fala para nós sobre o pecado, dizendo para nós que lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, vai dizer: orai e vigiai para que não caias em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Irmãos e irmãs, é justamente aí que está. Nós precisamos fortalecer o espírito. Precisamos estar cada vez mais nos fortalecendo. Fortalecidos é isso, Precisamos fugir das imoralidades, precisamos fugir das idolatrias, do adultério, dos efeminados. E naquele tempo tinha os sodomitas, eram pessoas que praticavam atos imorais em Sodoma. Então eles eram considerados também pecadores, os ladrões, os avarentos. Então avarentos eram aquelas pessoas que juntavam muito dinheiro para se enriquecer e não ajudava ninguém. Esses eram os avarentos. Então, meus amados irmãos, ali também a palavra ela condena os idólatras, os caluniadores, os fraudadores. Esses não terão parte no reino de Deus. A palavra deixa claro, não terão parte no reino de Deus. Então não ter parte é não ter parte. Porque o pecado nos leva ao inferno. Precisamos fugir do inferno, fugir de toda e qualquer ocasião de pecado, de tudo quanto é forma, porque o pecado nos leva ao inferno. Então essas pessoas não terão parte com Deus. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, como disse para vocês, vai dizer: vigiai e orai. Vigiai e orai. Paulo ele afirma aqui em 1 Coríntios, nos mostrando que aqueles irmãos,
aqueles outros que estavam com ele eram dessa forma, eles praticavam atos imorais, mas Paulo ele fala uma palavra que eles agora foram justificados. Eles foram, porém, lavados, foram santificados, foram justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos lavar na água do Espírito Santo. Nós precisamos ser banhados por essa água, banhados no Espírito Santo, né? Que assim seremos uma novas criaturas. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033, vai dizer para nós um pouco: aquele que não ama permanece na morte. E vai dizer lá no parágrafo ainda 133, vai dizer para nós: morrer em pecado mortal, sem ter arrependido dele, e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. E isso é ruim, irmãos. No parágrafo 1035 vai dizer para nós: o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação interna, a separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e às quais aspira. Então, o Catecismo da Igreja Católica já está deixando bem claro isso para nós: fugir de toda ocasião de pecado para que não possamos cair em tentação de ir para o inferno. É necessário que nós possamos nos colocar na presença de Deus e entender que com Deus tem jeito, com Deus dá, com Deus tem solução. Que Deus assim nos abençoe.